Quero saudar os amados irmãos com a santa e a gloriosa paz de Jesus. Amém, meus amados? Hoje Deus tocou no meu coração de deixar nesse canal uma palavra que ela está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 em diante, que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Eu sei as suas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os mal. Puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu achaste mentiroso. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te, pratica primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrependeres. Tem, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também o aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Amém, meus amados? Meus amados irmãos, nós hoje estamos falando de uma igreja chamada Éfeso. Ela começa no livro de Atos 19, versículo 27 em diante, fala um pouco dessa igreja, a qual Paulo a instituiu. Paulo, quando ele chega em Éfeso, Paulo ali, ele leva uma palavra tão poderosa que homens cometidos de arte mágica, astrólogos e todos aqueles homens que professavam fé em algum tipo de feitiçaria, pegavam seus livros que estavam avaliados em alto custo e começaram a queimar em praça pública. Todo mundo começou a deixar as práticas de feitiçaria. E diz a palavra do Senhor que a obra que Deus usava para Paulo ali era tão grande que Paulo tinha que dar os seus lenços, os seus aventais, para que vidas ali em Éfeso viessem ser curadas, porque Paulo não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E diz a palavra que agora que Paulo, saindo de Efésio, Paulo deixa algumas recomendações. E uma dessas recomendações, Paulo diz que para que ele viesse olhar para eles mesmos, que se levantaria entre eles lobos ferozes, que não pouparia o rebanho, mas se levantaria para destruir aquela obra. Discorrendo o texto, Paulo agora fala da tua partida e fala também da tua possível morte, mostrando para aquele povo a qual ele semeou o evangelho que talvez eles não viriam mais a face de Paulo. E eles choram, se debruçam no teu pescoço, sente a dor de uma ida de um pastor que apacentou com seriedade aquele povo e levou aquele povo a um arrependimento. Paulo vai e Paulo é preso em Roma. Em Roma, Paulo mandou a carta para Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Paulo ali, ele começa a escrever cartas. Uma das cartas que ele envia é para Efésios. A igreja, a qual cresceu numa proporção gigantesca, cheio do poder de Deus. E Paulo diz: por vós eu me ponho de joelho, porque tenho ouvido da vossa caridade e do vosso amor ao evangelho. Paulo agora, com orgulho, mostra o quanto aquela igreja ela estava estabelecida. Paulo fala mais para aquela igreja. Paulo, ele diz que aquele povo, eles tinham que crescer a maturidade ou o padrão de um varão perfeito. Não viesse ser menino levado por nenhuma doutrina ou ventos de doutrinas. Paulo agora está mostrando que aquela igreja,
ela tinha que começar ou continuar amadurecendo. Porque em Atos 19, 27 em diante, era uma igreja menina. Mas agora, em Éfeso, livro de Efésios, Paulo está mostrando que aquela igreja ela não poderia mais viver como menina. Eles tinham que crescer, estatura de varão perfeito. Perfeito, na origem etimológica, vem de teleio, ou maduro. E teleio vem de maduro. Paulo está dizendo agora, vocês têm que crescer e ser um varão maduro. Uma igreja madura. E essa igreja, ela é advertida por Paulo, em Efésios 6,10, Paulo mostra a luta do espírito contra demônios, e mostra que a nossa luta é contra a carne, e termina a sua carta para Efésios. Mas quando agora eu vejo em Apocalipse 2, Deus ele fala para a igreja de Efésios. Aí, o anjo que está na igreja de Efésios diz aquele que tem na destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele quer dizer, o castiçais significava as 7 igrejas. Ele diz, eu ando no meio dos 7 castiçais de ouro. Quer dizer, nessa porta o fiscal não é pastor, nem presbítero, nem diácono. Há um Deus todo-poderoso que fiscaliza a tua igreja. Ele conhece a tua igreja e sabe como a tua igreja se encontra. Aleluia! Então ele já começa dizendo, diz aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Eu fiscalizo a minha igreja. Aleluia! Aí ele continua dizendo, eu conheço as suas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Deus conhecia a obra de Efésios. Porque é fácil, meu irmão, você julgar alguém que está fraco na fé. Difícil é você olhar e conhecer as obras dele. Você conhecer o pecado, a fraqueza, é fácil. Deus agora, ele está mostrando, conheço as suas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Você entende aqui que uma coisa é a obra. Suas obras pessoais. Agora o trabalho, que fala do labor e da dedicação na obra. E a sua paciência. Era um povo que tinham a paciência e a perseverança. Aí então ele diz, e que não pode sofrer o mal, puseste à prova os que dizem apóstolos não são, mas o achaste mentirosos. O que quer dizer isso? Você lembra em Atos 19, 27, escorrendo o texto, que Paulo ele diz que levantariam homens que seriam lobos devoradores ou lobos ferozes, que não poupariam o rebanho? Agora, essa igreja que estava apostata, essa igreja que estava fraca, essa igreja que tinha abandonado os princípios de Deus, ela está vendo esses lobos ferozes que não poupariam o rebanho. Eles estavam fracos, mas a visão deles continua reconhecendo que é um verdadeiro cristão. Sabe por quê? Porque uma vez que você entra no evangelho genuíno, meu irmão, ainda que você esteja desviado, fraco, acabado, quando você olha para um verdadeiro cristão, você não fica confundido, esse é crente, esse não é. A igreja de Efésios, eles estavam caídos, apostatados, mas quando ele olhava para um cristão, ele sabia quem era quem. Aleluia! E eles colocaram o quê? A prova. Conheceram o evangelho pregado por Paulo. Quem conhece o evangelho pregado pelo missionário Davi Miranda, jamais ele vai ficar ouvindo, meu irmão, lariê de alguém e vai sair pulando igual pipoca. Ele põe a prova, um verdadeiro cristão que tem verdadeiros princípios e foi ensinado por verdadeiros homens de Deus. Meu irmão, não é qualquer vento de doutrina que arrasta ele, não. Ainda que ela, por alguma aventura, se encontrou fraco, tem princípio, tem uma visão espiritual e sabe quem é quem. Aleluia. Aí ele diz, sofre e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Deus estava com saudade, meu irmão, das primeiras obras.
do primeiro amor. Quem sabe tem alguém me ouvindo nesse canal, você já foi uma pessoa de acordar nas madrugadas, dormir e ter revelações de Deus em visões. Quem sabe tem alguém nesse canal que já foi uma pessoa de não ter despertador e falar, Espírito Santo, como já aconteceu comigo, muitas e muitas vezes, me acorda porque hoje eu preciso falar. Às 3 horas com o Senhor e às 2h50 o teu sono terminar e você acordar. Às 2h40. Quem sabe tem alguém nesse canal que já subiu os montes e passou dias acampado buscando somente a graça e o poder de Deus. Quem sabe tem alguém nesse canal que deixaste o primeiro amor. Deixou a presença do Senhor. Como alguns que um dia estiveram na ceia. Um dia estiveram no culto das varoas, dos varões. Um dia foi um pregador. Mas hoje se desviou. Se afastou do Evangelho. Como diz 2 Pedro 2,22. A porca lavada voltou despojadora de lama. E o cão hoje volta o próprio vômito. Quem sabe alguém que um dia sentou na mesa, está nesse momento na Cracolândia e parou para ouvir esse vídeo por algum motivo. Deus está falando para você. Volte ao primeiro amor. Volte às primeiras obras. Deus tem saudade, minha amada. Ou quem sabe até mesmo tem crentes, por alguma aventura, está fraco na fé. Pastor, não desviei, mas eu estou fraco. Estou me sentindo afastado. Deus está falando, volte ao teu primeiro amor. Volte à tua primeira caridade, ao teu primeiro amor. Aí o que ele diz no versículo 5? Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te, pratica as primeiras obras. Lembra? Onde foi que você caiu? Pastor, foi quando eu comecei a ter aquela amizade. Esse foi o ponto. Ali eu comecei a decair na presença de Deus. Pastor, foi quando eu entrei naquele trabalho e comecei a vender chopp, cerveja. Ali eu comecei a cair na presença de Deus. Pastor, foi quando eu entrei naquela loja e ali eu tive que fazer coisas que eu não tinha costume de fazer para segurar o meu emprego. Foi ali que eu comecei a cair na presença de Deus. Pastor, foi quando eu larguei a minha esposa e traí minha esposa, eu traí meu esposo. Foi ali que você caiu na presença de Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste. Qual foi o ponto? Deus está querendo que você traz a recordação. Onde foi o início da tua queda? Arrependa-te. Aí Deus agora está falando, arrependa-te. Não é chorar não. Porque choro sem conversão é remorso, não é arrependimento. Porque aquele que chora e se arrepende, ele não pratica mais as velhas obras. Por isso que Deus fala, lembra-te onde caíste, arrependa-te. Porque aquele que confessa o teu pecado e o deixa, ele alcança a misericórdia. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te. Aí o que ele diz mais? E pratica as primeiras obras. Volta ao teu primeiro amor. Volta a ser aquele homem que você foi na presença de Deus. Deus está com saudade, meu amado. Volta a ser aquela mulher, aquele jovem que foi na presença de Deus. Lembra-te como você tinha um zelo, como você tinha um cuidado para as coisas de Deus. O pecado é sorrateiro, meu irmão. Eutico, ele entra no culto a qual Paulo está pregando e senta na janela. A janela fala de dubiedade. A janela fala de duas visões. Ora, Eutico estava olhando para a região portuária de Troide. Ora, Eutico está olhando para o culto. E o sono vai derrubar Eutico da janela e Eutico vai cair, vai morrer. Sabe por quê? Porque está na janela. Fala de dubiedade, duas visões. Está coxando em dois pensamentos. Quem sabe alguém aqui, glória a Deus, que está me ouvindo nesse canal, está como Eutico. E o pecado é como o sono da indolência. Ó,
Você já viu alguém cair aqui e dormir? O sono vai vencendo lentamente, gradativamente a pessoa vai sendo vencida pelo sono, até que ela dorme, cai e morre. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Pecado de Eutico foi o quê? Dubiedade. O pecado da igreja de Éfeso foi ter deixado o primeiro amor. Era até uma igreja, mas apostata, largou os princípios. Aí ele diz, quando brevemente virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, e se não te arrependeres. Deus está falando aqui que ele vai tirar o castiçal. O que é o castiçal? Nós somos a luz do mundo. Nós brilhamos, nós somos como virgem que anda com a candeia acesa, à espera do noivo, como diz Mateus 25. E Deus está falando que vai tirar a luz, vai tirar o castiçal. Vai andar de paletó? Vai. Com a Bíblia? Vai. De saia comprida e coque? Vai. Mas não vai ter o brilho do Espírito Santo. Vai brilhar? Não. Vai ser um evangelho obscurecido pelo pecado. Quantos, meu irmão, que louvam sem a presença? Quantos que pregam sem a presença? Ah, mas Paulo diz que pregam por vanglória, arrogância, importa que o evangelho venha a ser pregado. Isso aí, importa que o evangelho seja pregado. Por quê? Porque naquele dia eles vão requerer a salvação pelo dom. Senhor, eu preguei, Senhor, expulsei demônios, Senhor, eu fiz, e vão ouvir, apartai de mim, que eu nunca te conheci, maldito, que praticou a iniquidade. Aleluia! Importa que o evangelho seja pregado, mas não fala que eles serão salvos. Mas se você ver o contexto disso, você vai ver qual vai ser o fim deles. Vai ser a reprovação no grande dia do juízo final. Deus está falando, tirarei de ti o seu castiçal. Quantas chamas apagadas, meu irmão. Quantos homens que um dia foram labaredas e hoje estão em cinza na presença de Deus. Deus está com saudade do primeiro amor. Ei, mulher de Deus, não deixe o adversário apagar essa chama, homem de Deus. Como muitas pessoas que estão me ouvindo agora, glória a Deus, estão em lutas e não estão conseguindo se erguer. Mas Deus não esquece das suas obras, do teu trabalho e nem da tua paciência. E olha o que ele diz, mais embaixo. Tem contra ti que aborrece as obras do Nicolaita, quais também eu aborreço. Você vai ver, eles estavam apostatas, elas deixaram o primeiro amor, mas não aceitavam a doutrina dos Nicolaita, as heresias do diabo na vida deles. Mas estavam afastados. Porque, meu irmão, eu não aceitar o candomblé, a umbanda, o kardecismo, não significa que eu estou de pé. Significa que eu sei aonde está a minha salvação? Eu só não estou diante da minha salvação como eu deveria estar. Mas o que aborrece a Deus, isso continua me aborrecendo, ainda eu fora da direção de Deus. Mas isso não pressupõe uma salvação. Aí ele diz mais embaixo, para terminar. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer da lei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha que lindo. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Você não entendeu? Eu vou trazer a revelação. No capítulo 1 de Gênesis, a árvore, ela foi o sinônimo e a revelação da separação de Deus do homem. O homem se entretia com Deus na viração do dia. E o homem via a face de Deus. O homem era amigo de Deus. E Deus deu um paraíso para que o homem viesse desfrutar de tudo. Somente da árvore da vida e da morte do conhecimento não deveria mexer. A serpente entrou e separou a amizade do homem com Deus. Quando Deus ele volta ao jardim, como era de costume, para buscar o homem, que era o teu amigo,
O homem estava escondido. E Deus fala: Adão! Você acha que Deus não sabia onde estava Adão, irmão? Deus é onisciente. Deus é onipresente. Deus não só sabe onde você está nesse momento, como Deus sabe o que tu está pensando agora. Mas um amigo, ele requer explicação do amigo diante de uma desobediência. Adão chega e fala: Senhor, eu estava escondido, porque estava nu. Temi quando o Senhor chegou. Quem te mostraste que estava nu, Adão, se escondeu. Agora Deus que pergunta: quem te mostrou que tu estava nu? Comeste da árvore que eu falei para você não comer, ou desobedeceu, Adão? Meu amigo, você me desobedeceu, por isso estava escondido. Meu irmão, quando um homem ele começa a pecar contra Deus, ele não quer mais oportunidade na igreja. Deus procura ele nas oportunidades, ele some. Nas madrugadas, ela não vai mais orar ao Senhor, ela some. No jejum, Deus já não encontra mais ela. Por quê? A desobediência faz o homem ter vergonha do teu Criador. A desobediência faz o homem, glória a Deus, não querer ver mais a face do seu Deus, porque o seu pecado contaminou. Adão e Eva estavam por Deus com vergonha. Por quê? Porque o pecado contaminou, fez a separação, deixaram a amizade pelo pecado. Assim estava a igreja de Éfeso. Mas o mesmo Deus que tira Adão e Eva do paraíso por causa da desobediência, aqui você está falando, está vendo o que ele está falando? Dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Se você se arrepender, eu te colocarei logo novamente no paraíso e será novamente o meu amigo. Você está entendendo, meu irmão? O que Deus quer fazer com a sua vida? Quem sabe hoje você se encontra numa condição de separado de Deus. Deus quer reatar uma aliança. Deus quer que você volte ao primeiro amor, ao início de tudo. Volte, meu irmão. Lembra-te depois de onde caíste, arrependa-te. E volte ao teu primeiro amor. Deus hoje te trouxe aqui para ouvir essa palavra. E eu sei, meu irmão. Eu sei, minha irmã, que você que está ouvindo essa palavra está sendo tocado por ela, seja uma, duas, três ou quatro pessoas, não sei. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa depois que você desligar esse aparelho. Porque o espírito de profecia está falando no teu coração. E vai te erguer com avivamento para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Espero que você tenha guardado essa palavra no teu coração. Espero que ela venha continuar te fazendo crescer na fé. E fica com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém.